Começando mais uma entrevista por aqui, e a minha convidada de hoje é uma das convidadas mais especiais que eu poderia trazer para o canal, porque ela foi a primeira pessoa que fez o Work and Travel por indicação minha, a Cauane. Agora, que é praticamente uma moradora dos Estados Unidos, ela vai contar, gente, Oi, gente! no Whispy Resort, que fica em Maryland, e ela trabalhou como Lift Operator. Então, ela vai contar toda essa história, a jornada dela até o Work and Travel, o que ela está fazendo agora, como o Work and Travel surgiu na vida dela e tudo mais. Com certeza, é um prazer, de coração. Então, fala um pouquinho pra gente quem você é, o que você estudava no Brasil, como que você foi parar no Work and Travel e vambora. Perfeito. Meu nome é Cauane, mas todo mundo me conhece como Cacau. A minha história com Work and Travel, na verdade, foi assim, bem sofrida, porque foi um pouquinho antes da pandemia, né? Então eu estava no Brasil, estava estudando engenharia civil. Na verdade, começou de uma forma bem engraçada isso. Sempre fui uma pessoa que adora estudar. Então eu sempre tive as melhores notas e na época eu tinha ganhado o intercâmbio da universidade. E assim, era tudo pago, era aqui na Flórida, e eu só tinha que ter o visto e isso. O resto toda a faculdade iria pagar pra gente, né? Então eu fui uma das selecionadas. E na época eu lembro que eu fui fazer o visto, acabou que eu apliquei pro visto errado, e eu perdi essa oportunidade da faculdade. E aí eu tava olhando no meu Instagram, tava olhando como que eu poderia fazer, eu ter essa experiência mesmo tendo perdido essa oportunidade pela faculdade. E aí foi quando eu encontrei o seu Instagram, o seu canal no YouTube. Eu falei, nossa, é legal. O que é esse Work and Travel? Eu fiquei super curiosa para saber o que era isso. E aí eu comecei a olhar todo o seu conteúdo lá e eu falei, nossa, é uma coisa que eu consigo fazer. É acessível, sabe? É uma coisa que eu consigo estudar e ao mesmo tempo ter uma experiência nos Estados Unidos de trabalho, juntar um dinheiro. E eu comecei a olhar tudo isso, foi quando a gente se conheceu. E aí foi quando eu conversei com você e falei, olha, eu vou começar, eu vou fazer isso. Como que a gente faz? E aí você me indicou o Yuri, eu fechei com o Yuri, só que aí foi bem quando eu queria embarcar, foi quando começou a pandemia. Falei, Yuri, e aí, dá pra gente embarcar? Ele falou, olha, Cacau, eu não sei se vai dar pra embarcar. No final das contas, não deu pra embarcar. Eu fiquei praticamente 2 anos esperando pra embarcar. E era aquela ansiedade gigantesca pra vir. Só que ao invés de ficar triste, eu usei esse tempo pra fazer o quê? Pra estudar pro meu inglês, pra juntar mais dinheiro, correr atrás de tudo. Eu lembro que antes de embarcar pra cá, tava todo mundo naquela, né? Consulado abre, consulado não abre. E aí eu falei, não, eu vou pros Estados Unidos. Eu acredito muito na lei da atração. Eu usei a lei da atração pra isso. Falei, eu vou conseguir, eu vou embarcar. Eu lembro que na época eu comprei roupa, comprei tudo e vim. Deu certo. Então, assim, minha história começou bem conturbada, né? Perdendo o intercâmbio de um lado, tudo pago. Mas pelo outro, eu achei o Work and Travel foi incrível, assim. Como isso aconteceu. E parece que agora tudo faz sentido, né? E Exato. aconteceu. Tudo como aconteceu foi na hora certa. Eu penso assim, se tivesse acontecido lá naquela época, Cacau com 19 anos, no início da faculdade, eu acho que eu não teria aproveitado tanto o intercâmbio como eu aproveitei agora, sabe? Porque Uhum. com a experiência de vida que eu tenho, tudo bem, foram 2 anos, mas 2 anos é um tempo considerável para você amadurecer. Então, meu inglês estava um pouquinho melhor, eu já estava com uma experiência de vida melhor, então tudo foi no tempo certo. Sim. E também o fato de você já. Você veio, acho que assim de se formar, não foi? Tipo, no último semestre, Isso, foi no último semestre. nada, você não tinha mais esse vínculo de precisar voltar para terminar a faculdade. Exatamente. Eu lembro que estava no último semestre da faculdade e dos requisitos do programa é você estar matriculado na faculdade. E aquilo eu fiquei naquela, né? Será que eu vou poder embarcar? Será que eles vão me perguntar alguma coisa ou não no consulado? Por ser meu último semestre? E aí, no dia da minha entrevista, inclusive, eles me perguntaram: esse é o último semestre? E aí eu expliquei para eles que era meu último semestre, só que eu ainda teria o TCC para apresentar. Por isso eu teria que voltar para o Brasil para apresentar o TCC e tudo mais, até para não dar aquela impressão de, opa, terminei a faculdade, não tenho mais o que fazer aqui no Brasil. Então foi assim, minha entrevista foi meio conturbada também, mas deu tudo certo no final e aí eu consegui. Então, tipo, eu vim pra cá sem esse vínculo de ter que voltar. Era meu último semestre. Eu finalizei antes até de embarcar pra cá. Tá, e você foi para o USP, né? Como que você decidiu ir para o USP? Qual foi a função que você escolheu e tal? Isso. Ah, bem, assim, olhando todo o seu conteúdo, eu apaixonei em Lift Operator. Eu olhei para aquela função e falei, eu preciso estar do lado de fora, eu preciso ver a neve caindo. Eu tinha total noção de que seria frio, mas eu falei, não, eu posso fazer isso. São 3 meses e meio, vai dar tudo certo.
todos aqueles vídeos que eu via vocês fazendo snowboard, eu falei, não, eu tenho que fazer isso. E aí abriu as entrevistas, e uma das primeiras entrevistas que abriu foi o Whispy Resort. E eu tava conversando com o Yuri, e ele explicou pra mim que a gente fez aquele teste de nivelamento do inglês. Ele falou, Cacau, seu inglês tá bom, mas assim, eu sendo você iria numa opção que eu tenho certeza que você vai passar. Não tenta alguma coisa muito grande, tipo algum resort que pede um inglês avançado, porque a gente sabe que não tá nesse avançado ainda. E aí, só que assim, ele foi super gente boa, foi super legal, me ajudou a olhar as positions que tinha, me explicou tudo. O Yuri, coitado, ele me aguentou a pandemia inteira, foram 2 anos. E aí a gente achou, o Whispy, a gente achou essa posição. E aí eu fiz a entrevista. Nossa, foi maravilhoso. A minha entrevista foi conturbada. Assim, o Work and Travel inteiro pra mim foi, mas não digo que seja o programa em si. Sou eu. Porque, assim, tudo na minha vida tem que ser um pouquinho conturbado pra dar certo. Mas a entrevista foi super tranquila, foi uma entrevista, assim, super rapidinha. Não durou nem uns 6 minutos, 7 minutos, apesar de tudo. Foi super fácil. O inglês que eles pediam era um inglês intermediário. E aí vai uma dica pra quem quer tentar o Whispy Resort. Eles não pedem inglês avançado. Teve uma galera que veio pra cá comigo, tinha um inglês muito básico. Assim, o meu não era intermediário alto, mas tinha uma galera que tinha um inglês muito mais baixo do que o meu e super se virou. Então, a position me chamou muita atenção por isso, por eu estar do lado de fora, vendo a neve, conversando com os guests. Foi o que mais me chamou a atenção no resort. E além de que é um resort 4 estações, né? Então, não é gigantesco, mas eles têm estrutura para todas as estações: inverno, verão, primavera, outono. Então, eles fazem tudo tão certinho que, assim, aquilo me chamou a atenção, sabe? Entendi. E como foi o seu trabalho de lift operator? Quanto você ganhava? O que você achou durante... Como foi o seu processo, assim, desde o início da adaptação até o fim? Sim, quando eu saí do Brasil, na nossa job offer, o valor por hora seria $12 por hora. E aí a gente veio, a gente começou o treinamento. No dia do treinamento, a gente ficou sabendo que seria 13,25. Então, esse acréscimo a gente ficou sabendo quando a gente chegou aqui, que seria um acréscimo a mais. A gente teve o treinamento na primeira semana, foi super de boa. Inclusive, uma coisa super legal na primeira semana que esse resort faz, eles vão buscar a gente na estação de trem. Então, eles dão todas as coordenadas pra gente chegar. Você chegou na estação de trem, é mais ou menos 1 horinha de distância daqui, 1h20. Eles vão buscar a gente lá. Então, a gente não precisou ter essa preocupação de pegar um táxi, alguma coisa para vir para cá. Eles fretaram várias vans e buscaram a gente lá. Então, a gente teve esse treinamento na primeira semana, assim, que a gente chegou. E foi incrível. É uma position, assim, que eu simplesmente me apaixonei. Porque a gente teve treinamento, então a gente aprendeu como fazer a função em si. Mas a galera do intercâmbio, a galera, eu digo assim, do próprio resort, eles são muito receptivos com a gente. Muito. Então, eles sabem que a gente está aqui para aprender inglês. Eles sabem que a gente está aqui. A gente nunca viu neve na nossa vida. Então, eles foram muito, assim, eles tiveram uma paciência gigantesca, ensinando como fazer tudo, mostrando qual era a forma correta. Os guests aqui são super legais. Eu não sei se nos outros resorts seria a mesma coisa, mas aqui foi incrível. Então, eu trabalhei Aqui a gente... Como que é o resort em si, né? As horas de trabalho eles têm 2 turnos. De manhã, que é das 8 às 2h30 da tarde, e das 2h30 da tarde até as 9 da noite. Então, você é lift operator, mas assim, eles vão te colocar para trabalhar em vários lugares diferentes. Você vai trabalhar no lift em si, nos magic carpets, vai trabalhar ou no top da montanha ou na base. Então, cada dia era um lugar diferente. E para mim isso era incrível, porque assim, hoje você está trabalhando no magic carpet, amanhã você está trabalhando no lift, e essa mudança é muito legal. Você aprende coisas diferentes. Então, nossa, foi incrível. Foi uma experiência gigantesca para mim. E quanto você ganhava nessa função? Quantas horas você conseguia fazer por semana? Você conseguia juntar dinheiro? Tinha horas extras liberadas ou não? Perfeito. Eu fiz uma colinha aqui para me passar tudo certinho para vocês. De antemão, o programa a gente tem que ter 32 horas por semana. Então, a gente tem que ter esse mínimo de horas para trabalhar. A região aqui onde fica o Whispy Resort, a gente fica em Maryland. Então, é praticamente divisa com West Virginia aqui. O que acontece? O inverno aqui, ele só vai começar a nevar em si quando é em janeiro, mais ou menos, na metade de janeiro, assim, final de dezembro, começo de janeiro. Metade de janeiro. Então, os primeiros dias que a gente estava trabalhando aqui, as primeiras 2, 3 semanas, a gente não tinha neve. Só que o nosso resort aqui, o Whispy Resort, a gente tem aquelas máquinas que fazem neve. Então, tecnicamente, eles não dependem da neve natural, da neve de verdade para estar funcionando, porque tem artificial. Só que isso acarreta que a gente não consegue fazer muitas horas. Então, as 3 primeiras semanas, a gente fez menos do que 32 horas.
Só que como o programa, a gente tem que ter um paycheck de 32 horas mínimas, eles pagaram o valor inteiro pra gente. Então, as primeiras semanas aqui, eles sempre falaram, não é umas 3 primeiras semanas que você não vai ter neve direto. Vai ser no final de dezembro, começo de janeiro. Então, o mínimo foi 32 horas. E eles, assim, eu vou falar a minha experiência. A gente teve bastante gente aqui, a gente teve umas 50, 46 pessoas no total. A minha experiência. Eu comecei com 32 horas, mas quando chegou mais ou menos em fevereiro, março, meio de fevereiro, final de março, eu consegui fazer muito mais horas. Por quê? Eu peguei lifts que abriam às 8 da manhã e fechavam às 5 da tarde. Só que não é que eu peguei e esperava alguém falar assim, você quer trabalhar lá? Eu ficava no pé do meu manager o dia inteiro. Eu ficava, olha, deixa eu trabalhar no lift 5, eu quero ir pro 5. Por quê? Seriam 9 horas e meia de trabalho. Eu não iria ficar lá só esperando que eles me mandarem para um lift que era 6 horas. Então eu fiquei na orelha dele a semana inteira até que eles me jogaram pro lift 5. E aí no final do intercâmbio eu tenho até aqui a colinha, eu cheguei a fazer por paycheck, que são 2 semanas. O meu maior paycheck chegou a 90 horas. Então, assim, eu sei que eu sou uma das únicas pessoas que fez tantas horas. Aqui a gente não consegue fazer muita hora, porque tem muito intercambista. Os lifts são 7 lifts, então eles fizeram de uma maneira que eles conseguem manejar muito bem o pessoal. Então, overtime, as 3 primeiras semanas você não vai fazer overtime. Eles não deixam fazer. Primeiro, porque não tem como você fazer, não tem trabalho extra. E segundo, porque eles têm gente suficiente. Então, overtime aqui é muito difícil fazer overtime, porque por conta de ter muita galera no resort. Eu cheguei a fazer essas 90 horas, mas foi assim, no finalzinho do intercâmbio. Eu até fiz uma continha aqui pra gente ter uma noção. Eu tava pegando uma média salarial por paycheck, que era de 2 semanas, aqui é pago quinzenalmente, então 2 semanas. Descontando as taxas, o housing, tudo daria uns $600 a cada 15 dias. O nosso housing esse ano foi $120 o housing em si e $20 o ônibus. Porque aqui a gente tem os housings em várias localidades próximas do resort. Então a gente tinha esse valor pelo ônibus. Mas era só dar uma $120 olhadinha. ou por semana? Por semana. Yeah! Ai, boa, menina. Era tipo $120 por semana, mais $20 do ônibus. Então era 140 por semana. A gente tinha descontado de cada paycheck 280. Tô ruim de conta, gente. A gente tinha esse valor descontado por paycheck, sabe? Então, assim, acabava que a gente não fazia muitas horas e tinha esse valor descontado que era alto. Então, no final, a gente ficava com uns 500... Assim, eu fiz essas 90 horas, eu ficava com $600, olha lá. Então, assim, não é o melhor lugar para quem quer fazer muita grana, né? Não é o melhor lugar para você fazer grana. Por quê? Que nem esse ano a gente veio para cá, a gente estava meio perdido no começo, então essa questão de dinheiro, né? Second job, por exemplo, a gente ficou muito perdido nos primeiros meses. Então, quem conseguiu um second job depois da metade do intercâmbio, conseguiu fazer um dinheirinho a mais, mas o resort em si, o Whisper Resort, não é para fazer dinheiro. Aqui como que eu pontuaria esse resort? Eu pontuaria como? É um lugar para você ter uma experiência americana. É um lugar que os brasileiros que você vai ter aqui é a galera que tá vindo para fazer o intercâmbio e acabou. Por ser uma cidade pequena, é no topo da montanha aqui, então você só vai ter americano. Você não vai ter, é difícil você ver a galera falando espanhol. É bem americanizado, é uma cidade pequena. Então, aqui a gente tem as famílias das igrejas, que as famílias das igrejas, elas... Esse ano a gente vai ter, ano passado a gente não teve quando eu tava trabalhando, mas esse ano a galera que tá vindo vai ter isso. Cada housing vai ganhar uma família das igrejas e essas famílias vão ajudar, tipo, vão te levar pro cinema, pra ir no Walmart. Então é uma coisa legal que ajuda muito. Porque aqui a gente não tem transporte público também. Por isso que tem o transporte do resort, a gente tem que pagar os $20 por semana. Então, transporte público aqui, assim, a gente tem, mas não é igual a gente tem em São Paulo, que você fica no ponto e ele passa. Se você tiver que se locomover, você tem que ligar 2 dias antes, agendar quando você precisa usar o transporte, eles vão te buscar. Então é bem diferente. E como você falou de second job, é um lugar que dá para buscar second job, que tem opção, é mais difícil, é possível? Então, aqui, assim, a gente, como eu tinha dito, né, nos primeiros meses a gente ficou bem perdido em relação ao second job, mas agora eu tenho noção total de onde a galera consegue second job. Por exemplo, a gente tem a montanha aqui, então tem vários restaurantes na frente da montanha. Se você for andar na neve, tá frio, você gasta uns 15 minutinhos andando do resort até o restaurante.
mas não é nada que você vai morrer congelando, sabe? Mas a gente tem os restaurantes na frente do resort, tem Dollar General que pegou a galera, tem Dollar Tree que também pegou alguma galera. Então, second job, você consegue second job. O Denis adora, tipo, esse intercâmbio que a gente teve uns, mais ou menos assim, uns 4, 5 pessoas que fizeram second job lá. Então, tem oportunidade de second job. Não é muitos lugares, mas tem as opções. Se você quiser fazer, você faz, sabe? Eu, por exemplo, no final do meu intercâmbio, quando a galera começou a decidir fazer second job, tava todo mundo fazendo, e eu fiquei assim, quer saber? Eu não quero fazer second job, eu quero, já que eu tô aqui, quero aproveitar o momento, quero passear, terminei meu dia de trabalho, vou passear, vou conhecer um lugar diferente. Então eu usei mais essa experiência como experiência de estar aqui nos Estados Unidos, de aprender a cultura, de fazer amigos, do que fazer dinheiro propriamente dito, porque eu já tinha notado que não seria um lugar para fazer dinheiro. Então eu olhei por esse lado para mim. Mas assim, quem quiser vir procurar um second job vai achar. Fácil. Eles precisam muito de mão de obra aqui. Muito, muita. Assim, precisam muito da galera para trabalhar. Dá uma aliviada na questão das horas, né? E dá Exatamente. para o transporte do resort, a galera conseguia ir para o second job de boa. Então, uma coisa legal sobre o second job é, como a gente trabalha metade, né, um meio período, digamos assim, não tem aquele problema de estar com os dois trabalhos, um batendo com o outro horário. Tipo assim, nossa, eu preciso trabalhar no ISP até as 2, mas meu second job começa a 1. Porque você sempre vai ter um horário certinho, das 8 às 12h30. Então você sabe que você pode trabalhar das 3 até midnight com outro lugar. Então, assim, o que acontece? Para você se locomover, o que eu falo pra galera que tá vindo fazer? Usa o transporte público. Porque se você ligar 2 dias antes, você fala, olha, pelos próximos 40 dias eu preciso de um ônibus às 2 da tarde para me buscar e me deixar no meu trabalho e depois me buscar às 8, 10 da noite. Você vai ter esse transporte para se locomover. A gente não sabia disso, porque a gente estava novo aqui. Eu descobri porque eu tô morando aqui agora. Então é uma dica aí pra galera que tá vindo. Consegue fazer isso. Outra coisa, a amizade. Gente, nesse lugar se faz amizade. Primeiro, porque a cultura você vai aprender bastante. Segundo, você precisa de alguém para te ajudar a se locomover. Assim, a gente tem um ônibus do resort que às vezes eles deixam a galera em lugares diferentes, mas amizade. A galera que é muito solista. A galera que estava trabalhando no resort esse ano foi muito solista. Levava todo mundo para o Walmart. Então, além de você aprender a cultura, fazer amizade é uma coisa legal. Você consegue se locomover na cidade. Você pode, por favor, me mandar um ônibus? Mas é exatamente isso. Por quê? Que nem eu tô morando aqui agora, eu vou fazer minha faculdade, tudo certinho, e eu preciso me locomover na cidade. E aí, esses dias eu tava precisando me locomover, porque eu tava precisando ir pro centro da. Não é nem cidade, gente. Quando eu falo cidade pros americanos que moram aqui, eles olham bem sérios no meu rosto falando, a gente não é uma cidade, a gente é uma small town. Tipo assim, é minúsculo, é muito pequeno. Então, pra você ter noção. No Brasil, tudo é cidade. Pode ser um ovo, pode ser uma cidade grande, a gente não precisa. Exato. Eles se sentem quase ofendidos. Não. Se é grande a cidade. Exato. E assim, aqui pra você ter noção, na área do resort em si, só tem 600 habitantes. É muito pequeno. E aí você junta, né, o resort, aí tem aqui a cidade que eu moro, que é do ladinho, que tem um housing aqui também, que é 30 minutos do resort. Aí você consegue chegar umas 5 mil pessoas num raio de, 10 milhas. Então, não é assim, é pequena. Mas, assim, é muito engraçado. Você tem que ligar e falar assim, eu preciso de um ônibus. É para que 2 dias tá o horário. Eles têm que ver se ainda tem agenda. É impressionante. Mas ajuda bastante. Né? É muito É muito diferente. Mas aqui a gente tem também, por exemplo, quando eu estava aqui em questão de fazer viagem, como eu falei, no começo do intercâmbio eu foquei em fazer um dinheiro, porque eu queria ter meu investimento de volta. Então, um mês e meio eu foquei em fazer um dinheiro, corri atrás. E aí, nos últimos 1 mês e meio, eu falei, não, vou fazer uma. Ai, que coisa mais bonita! E aí, nos últimos 1 mês e... Quem quer atenção? Oh. É a minha filha adotiva aqui do house sitting que eu tô fazendo. Oh. E ela tá na entrevista. O que você tem pra dizer? Tá participando da entrevista. Qual que é a sua pergunta pra mim? Fala, Sasha. Cadê meu petisco? E aí, assim, nos últimos 1 mês e meio, eu falei, não, agora eu vou viajar. Então, a gente tem uma Enterprise aqui na cidade do lado. Tipo, eu falo cidade do lado, mas assim, é 10, 15 minutinhos do resort. E aí, eu aluguei carro com a galera, a gente foi pra Washington, a gente foi pra Pittsburgh, Morgantown. Então, o que dá pra galera fazer, né?
quer viajar? Você consegue viajar de boa. Aluga um carro, uma minivan, aluguei uma minivan. Era uma minivan de 7 pessoas. Foram 7 meninas dentro da minivan, numa viagem de quase 23 horas. Então, assim, a gente foi para Pittsburgh, a gente foi para Washington. Quem quer dar um jeito? Você quer passear? Você vai dar um jeito. Você vai achar um lugar para alugar um carro, você vai pegar um transporte público. Então, eu quero que a galera não se apegue nesse quesito. A cidade é pequena. Se você quiser passear, você vai conseguir. Vai vir para cá, pega, aluga um carro, vai para algum lugar. E esse quesito de cidade pequena é legal porque você vai ter a cultura. Alugou um carro, você está em Pittsburgh, que é uma cidade grande. Você alugou um carro, você está em Washington, que é aqui do lado. Então, dá super para viajar, trabalhar, ter a experiência de uma cidade pequena americana. É um mix de tudo. Por isso que eu gostei desse lugar, sabe? Eu gosto daqui. Entendi. Agora, você comentou um pouquinho de housing, mas eu queria falar um pouco mais sobre isso. Você falou Claro! que é $20 por semana e Isso. que tem os $20 do transporte também. Mas como são os housings? São perto, são vários, são longe, eles são bem equipados, eles são pequenos, como é que é? Perfeito. Eu vou começar esse quesito house rapidinho, com uma coisa que foi muito engraçada no primeiro dia. A gente estava vindo, a gente desceu em Cumberland, que é a estação da Amtrak, e a galera do resort foi buscar a gente lá. Então, lá em Cumberland mesmo, eles estavam separando já as pessoas para cada housing que a gente ia. Então, eu sei que eu estava lá conversando com os brasileiros perto, e eu estava vindo em inglês, né? Que ela estava falando assim, olha, você vai para tal casa, as casas aqui têm nomes. E aí, eu com meu inglês maravilhoso, como eu comentei para você, eu escutei alguém falando, nananana, accident. Eu falei, gente, ali eu comecei uma mini fake news. Falei, gente, teve um acidente em alguma casa. O que tá acontecendo? E aquele climão, no final, era o nome da casa, porque eles dão o nome das casas com o nome das ruas. Então a gente tinha Accident, Bumblebee, Mariuca. Eu sei que no total eram uns 10 housings. E eram, assim, como moradora dessa região agora, eu posso falar com propriedade. Foram casas excelentes que eles alugaram para os intercambistas. Teve algumas que eram tipo um trailer, mas assim, o trailer, por exemplo, eles não colocaram 10 pessoas dentro de um trailer, eles colocaram 3. Então, mas eu acho que foi só uma das casas que era um trailer, o resto eram casas do lago. A minha casa, por exemplo, não era uma dessas casas no lago, mas era muito legal. A gente tinha. A minha, por exemplo, foram 10 pessoas de início. Então, a gente tinha 3 quartos em cima e mais um quarto embaixo. A cozinha era gigantesca, a gente tinha salão de jogos dentro da casa, no basement. A gente tinha, assim, foi incrível. Tinha outra casa do lago que a galera tava. Então, lá também era muitos quartos. A impressão que eu tive, a sensação que eu tive morando com a galera foi, como as casas eram grandes, eram super bem equipadas, tinha tudo. A gente não se sentia muita gente num lugar pequeno, sabe? A gente conseguiu conviver tranquilamente, porque a gente conseguiu colocar duas... A gente morava numa casa grande, então era eu e minha roommate no meu quarto, era outras meninas 2 no quarto, os outros 2 no quarto, não era 4 pessoas num lugar pequeno. Então as casas aqui, eles tinham umas 9, 10 casas. A mais longe era aqui, em Oakland, que era tipo uns 30 minutinhos na neve, você tem que estar mais devagar, dirigindo devagar, daria uns 30 minutinhos até o resort. Mas de resto era tudo pertinho. A minha, por exemplo, era uns 8 minutinhos do resort. Tinha uma casa que era dentro do resort, que lá ficaram os peruanos. E era assim, literalmente dentro do resort. Mas ela não era tão equipada, tão legal quanto a nossa. O que eu digo? É $120 por semana? É $120 por semana, mas não é um housing ruim. Você vai ter tudo. Uma coisa super legal que eles fizeram foi, por exemplo, eles foram super solícitos em perguntar, vocês têm tudo o que vocês precisam na casa? Se não tiver, a gente vai comprar. A gente não tinha aspirador de pó, eles compraram. A gente queria churrasqueira, eles compraram. Por exemplo, eu queria um liquidificador para fazer, tipo, molho para salada. A gente falou, olha, eu quero um liquidificador. Eles compraram. Depois que falou de comprar uma jacuzzi. Tinha casa que tinha, mas eu não sei se a galera podia usar. Então, tipo assim, era um casa que tinha lareira dentro da casa, você podia ficar de boa. Então, foram casas boas. Foi um valor de $120, mas, assim, olhando agora, depois que acabou o intercâmbio, tendo a noção das casas simples que tem aqui e das casas que eles alugaram pra gente, foram casas ótimas. A sensação que eu sinto de você me falando desse entregador é que é um lugar acolhedor, assim, pra quem Exatamente. Sabe a experiência. Exato. Eles, assim, teve alguns intercambistas que não se sentiram dessa forma, mas eu vi que é isso, porque tudo que a gente precisou, qualquer informação que a gente precisava, eles estavam ali. Nossa, eu preciso.
um bom exemplo é esse do liquidificador. Eu fiquei, gente, eu preciso de um liquidificador. Tem alguma possibilidade? E não foi questão de abusar em pedir isso. Foi porque eles viraram pra gente e falaram: vocês querem algum eletrodoméstico? Vocês precisam de algum eletrodoméstico a mais? A gente compra. Então eles compraram, entregaram, deixaram pra gente. Outra coisa legal que eu não mencionei: a gente paga os $20 por semana para ir pro resort, mas também tem as viagens pro Walmart. Porque a gente tem um Walmart aqui do lado do resort e eles faziam viagens semanais pro Walmart. A gente começou com uma viagem por semana para cada housing. Só que, como tinha bastante gente, eles mudaram. A gente tinha 2 viagens pro Walmart por semana pra lá. Então, a gente tinha 2 vezes na semana. Uma vez na semana você podia ir comprar alguma coisa para casa. E na outra vez você podia só, tipo, ficar lá, olhar alguma coisa. Então, a gente também não tinha essa preocupação de ter que se virar para ir fazer compras. Uma coisa super legal também, que eu coloco nesse quesito de ser um lugar acolhedor. As famílias, elas mandavam comida pro resort, as famílias da igreja, porque como esse ano eles não puderam ajudar a gente por conta do Covid, tava finalizando o Covid, não finalizando, né, ainda tá por aí, mas tipo assim, tava dando aquela baixada na poeira do Covid, eles mandaram comida pro resort, o resort dividia e mandava pra gente nas nossas casas. Então tinha dia que a gente tava trabalhando, a gente chegava em casa e aí a gente falava, nossa, tem que comprar comida. A gente chegava lá, tinha fruta, tinha carne, tinha, sabe, tipo, linguiça, salsicha, tinha tudo. Então, assim, eu vou dizer que eu sou vegetariana, não como essas coisas, mas tinha coisa pra mim também. Então foi super legal. Foi uma coisa assim que ajudava bastante nessa compra do Walmart, que a gente já não precisava se preocupar com carne. Às vezes tinha pizza, sabe? Então eles entregavam pra gente. Foi super legal. Que gostoso, né? Ter esse apoio. Primeira vez que eu Sim, ouço um lugar ter esse tipo de coisa. é muito incrível. Foi assim, eu não tenho, em relação ao suporte que eles deram, eu não tenho o que falar. A única coisa que eu posso falar é, em relação ao ônibus, às vezes fazia a gente ficar com a cabeça desse tamanho, mas eu não vou falar que é o resort em si. É um pouco deles, mas assim, a gente tem, hoje eu entendo, tava nevando, tinha muita intercambista para você levar nas casas. Então, às vezes, o que deixava a gente meio bravo, entre aspas, é porque a gente ficava no ônibus esperando 40 minutos para chegar em casa. Mas assim, eu entendo que se tem 10 casas, você tem que ir na ordem das casas. Se a primeira tá aqui, eles vão entregar você a primeira aqui. Então foi meio que assim, tem um housing que é 1 milha. Então, e você mora a 10 milhas do resort, você tem que esperar um pouquinho mais, porque eles vão na ordem entregando essa galera em casa, né? Então, assim, é mais isso, tipo, como é uma quebra de realidade, né? No Brasil, a gente tá acostumado com tudo pra ontem. Quero sair, quero um Uber, tá na porta. Quero chegar em casa, tá ali. E aqui isso eu acho super legal do intercâmbio. Você cresce de uma maneira porque você sai da sua realidade, você sai daquela zona de conforto que você tem no Brasil. E isso foi incrível aqui. Eles deram um super apoio em relação a isso, foram super solícitos com o inglês. Teve uma galera que teve um inglês super básico, super, super básico. No final, nem falava. No final do intercâmbio, eu tava falando com todo mundo, fez amizade com todo mundo. Então, foi super legal, super legal. Tá, e o que que você achava da cidade, assim? Você comentou que tinha o mar e tal, que tinha o house, tinha coisas para fazer, você sentiu falta de alguma coisa? Olha, eu morava aí no Brasil, numa Ei, metrópole, né? cidade não, senão vão brigar. Small town. Ah, tchau. Então, para quem morava em São Paulo, que é uma metrópole maior do que New York City, eu sempre falo pra galera, eu falo, olha, eu venho de uma metrópole que é maior do que New York City. Vocês entendam. Quando eu vou reclamar de alguma coisinha, vocês entendam por quê. Tô me acostumando. Foi uma diferença gigantesca, né? Porque, assim, ó, no meu bairro, não vou nem falar na minha cidade, no meu bairro, eu tinha uns 10 supermercados, 2 cinemas, 3 shopping center. Eu cheguei aqui, a gente tem um Walmart, um cinema, acabou. É o que a gente tem. Porque as pessoas vão dormir. Exato. Então, assim, pra mim, de início, eu senti aquele homesick nas primeiras semanas, que eu fiquei, eu quero sair, eu quero, tipo, eu não sou muito de festa, mas eu quero ir pra algum lugar, eu quero ir pra um cinema, eu quero ir pra um shopping, não tinha. Só que chegou um momento que eu falei, ou eu vou ficar triste, me pensando no que eu não tenho aqui, ou eu vou mergulhar de cabeça e vou aproveitar a cidade. O que eu tenho pra eu fazer? Então eu comecei a perguntar para os moradores. A melhor forma de você conhecer um lugar é perguntar para quem mora lá. Não adianta você olhar na internet, no Google,
Você acha alguma coisa? Você acha, mas chega para alguém que mora aqui há 16 anos, há 20 anos, fala, qual que é seu programa favorito na sua small town? Você vai achar. Então, assim, eu tinha o Walmart, eu adorava ir pro Walmart, eu adorava ficar no Walmart olhando as coisas enquanto eu tinha um tempo. Tem o cinema, então, tipo, a galera que fez amizade com o pessoal aqui, consegui ir pro cinema assistir filme. Uma coisa legal que o pessoal do resort fez foi, a gente tem que ter uma atividade cultural, porque é uma coisa do programa. Então, a gente estava todo mundo assim, a gente não tem nada para fazer. Eles se prontificaram a levar quem quisesse vir. A gente tem um state park aqui, é um parque nacional, que estadual. Então, a gente tem um parque aqui, que nesse parque tem tipo uma cachoeira, que durante o inverno ela congela completamente. É gigante, tipo assim, uns 15 metros, 20 metros de altura e tá tudo congelado. Então, é uma atração turística da cidade. A gente falou com o resort, eles pegaram, colocaram a galera na van, levou para tirar foto. Então, o máximo que eles puderam fazer, eles fizeram, sabe? Tiveram 3 viagens em 3 dias diferentes para quem não pudesse ter uma segunda ou terceira opção. Então, tem aqui, durante o inverno, o que teria para você fazer? Cinema, Walmart, esses parques que tem essas coisas um pouco diferentes assim no inverno. E as festas nas casas, né? Dá para esquiar? Esquiar? Com certeza, com certeza. É muito legal, porque a gente tem free pass para esquiar, para fazer snowboard, magic carpet, a piscina, eles têm uma piscina aquecida dentro do resort, você tem free pass para usar. Então era assim, quando eu não tava do lado de fora esquiando, eu tava do lado de dentro nadando. Então era super legal, porque mesmo que seu trabalho termine às 2h30 da tarde, você não precisa exatamente ir embora às 2h30 para casa. Você pode ficar no resort esquiando, usando a piscina, e tem um ônibus às 10 da noite, você vai embora às 10 da noite com o ônibus. Eles não vão falar, não, você não pode ir. Então, aqui é muito legal, porque eles te dão esse free pass, então você não precisa pagar por nada. Você não paga para esquiar, você não paga pelo rentals, nada. E além que a gente tem um desconto de 40% em qualquer coisa dentro do resort. Se você for comer alguma coisa, 40% off. Se você for comprar boné, jaqueta, alguma coisa dentro da loja que tem aqui dentro, tem lá dentro do resort, 40% off. Então é uma outra coisa super legal. Tá, muito legal mesmo. E tipo, eu acho que eu vi você patinar no gelo, não vi? Ou viajei? Patinando no gelo, esse eu não sei se é o mesmo que foi aqui. Aqui eu não cheguei a patinar no gelo, mas aqui também tem lugar que dá pra você patinar no gelo. Ai, eu amo. Eu amo. É uma experiência que eu recomendo para todo mundo, porque é muito diferente. É muito gostoso, muito. Aqui a gente tem, nessa questão de patinar no gelo, a gente tem um lago, que esse lago é o coração dessa região, que inclusive o Whisper Resort fica de frente para esse lago, chama Deep Creek Lake. Ele é gigantesco, ele é um lago, eu descobri depois de uns meses que é um lago artificial, que é de uma represa, mas é incrível. Durante o inverno, ele congela completamente. Assim, é uma coisa gigante, congelada. Dependendo do dia, se estiver bem frio, você consegue andar em cima. É lindo, assim, é maravilhoso. É um espetáculo à parte, sabe? Então é mais uma coisa que tem para fazer durante o inverno. Ai, que lindo, que delícia. Nossa, é uma delícia. O desenvolvimento do seu inglês. Nossa, foi, olha, assim, sem precedentes, porque eu cheguei aqui. Eu lembro que na minha primeira semana ali, durante o treinamento, que a gente estava sentado dentro de uma sala fechada, cada um na sua cadeirinha, ela conversando devagar com a gente, eu falei, nossa, meu inglês tá ótimo, eu consigo entender tudo. Até eu ir pro lado de fora. Até eu lidar com o público que não sabe que o meu inglês está sendo melhorado a cada dia e vai falar normalmente, igual eles falam no dia a dia. Então eu lembro que nas minhas primeiras semanas, alguém vinha falar comigo, tarananá, eu ficava tipo... Era o tic-tac funcionando, só que eu falei, eu vou estudar, vou conversar e vamos lá. E então eu comecei a desenvolver. Então eu me tornei aquela pessoinha que eu passava o dia inteiro. Se eu tava pegando a cadeira lá na base da montanha, o guest vinha e ficava, oi, tudo bem? Como que você tá? Ah, primeira vez. Eu puxava muita conversa com os guests, muita conversa. E se eu tava no top da montanha, eu puxava a conversa do mesmo jeito, eu não ficava só dentro da cabine, porque no top você tem a cabine e praticamente você fica sentado o dia inteiro lá sem fazer nada. Não, eu tava sentada, eu falei, nossa, eu tenho que conversar em inglês. Eu saía da cabine, aquele frio, ficava em pé do lado de fora, onde a pessoa tá ali meio que saindo do lift. Eu, tudo bem? Como que vai? Como que você tá aí? Nossa, gostei do seu chapéu. Então, eu forcei muito o inglês. No final do intercâmbio, eu tava me virando tranquilamente. Assim, eu tenho vários amigos que eu fiz aqui do coração. A Lisa, a Raul, assim, meus amores.
E eles falam assim, Cacau, o seu inglês mudou muito, 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 muito. Porque nos primeiros dias eu não conseguia nem me comunicar. No último dia do intercâmbio, eu já estava conversando com Deus dará dentro daquele lugar. No meu último dia, literalmente, eu estava lá. E assim, eu tava parando guest. Eu tava, gente, conversa comigo, é meu último dia. Foi incrível, assim, o inglês melhorou muito, muito. Porque aqui, por ser uma região turística só da montanha, a galera vem só para esquiar, digamos assim, nessa época. Então os guests vão, se você não puxar assunto igual eu fiz, eles vão te parar e vão te perguntar, às vezes coisas aleatórias. Como que tá o vento no topo da montanha? Quantos índices de neve a gente teve essa noite? Não, eu juro, não foi só eu. Muita gente escutou essas perguntas. Porque aqui a gente tem algumas que são diamante. Então vem uma galera que vem para literalmente treinar para alguns campeonatos. Então eles querem saber algumas coisas bem específicas. Quando eu não sabia, gente, eu puxava um assunto diferente e ia embora no inglês, sabe? Então eu nunca deixei a vergonha ou então a falta de vocabulário me travar. E é uma coisa que eu acho que a galera que tá vindo tem que fazer. Travou em uma palavra, tenta explicar o que você quer dizer, sabe? Então, assim, se você travou, não para de conversar. Se você travou é porque você tem que conversar mais ainda. Você vai aprender, você vai melhorar cada dia mais. O inglês, assim, mudou muito. Foi incrível. Ai, que bom. Não sei se já ficou claro para as pessoas, mas você não foi embora do seu workshop. Não. Ela continua na mesma cidade, ela tá morando aí agora, depois do Working Travel ela Exato. entendeu, fez mudança de status, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Perfeito. Depois eu só lembrei. Diga. Perdão, eu só bati o olho aqui. Só para me finalizar essa parte de dinheiro, eu fiz uma continha que vocês terem uma noção. Então vamos falar de retorno do investimento. Você conseguiu isso? Consegui recuperar o meu investimento. Consegui ter um dinheiro, apesar de não ser um lugar que você faz muito dinheiro, recuperei meu investimento, guardei um dinheiro, tive dinheiro para pagar todos os meus documentos, que a gente vai conversar mais para frente, que é essa questão de eu ter ficado. Então, assim, eu fiz uma conta, eu sei que vai ser bem diferente do que muita gente vai esperar, mas, assim, eu consegui me virar muito bem com esse dinheiro que eu fiz e ainda usei para outras coisas que me proporcionaram poder ficar aqui um pouco mais para estudar. Então, por exemplo, eu consegui tirar um total de, assim, total, isso eu peguei no meu paycheck, tô até com as horas e os paychecks aqui. E aí eu fiz uma soma total, deu $7.694. Isso durante os 3 meses de intercâmbio. Então, desse valor, eu gastei para vir $15 mil. Eu sei que algumas pessoas vão falar, 15, eu sei que subiu os preços. 15 mil reais. Os 15 mil reais, desculpa, 15 mil reais. 15 mil reais, para enfatizar, 15 mil reais. Os 15 mil reais foram esse valor porque quando eu fechei meu programa, o dólar estava 4,01. Então foram lá em 2019. Eu comprei passagem bem barata. Eu consegui super promoções de roupa de neve. Então, assim, só um aspas aqui, um parênteses. Roupa de neve, gente, não subestimem a calça de neve e a bota. Se vocês não tiverem isso, vocês vão passar um frio, mas um frio que vocês não vão aguentar. Fecha aspas, enfim. Mas assim, tudo que eu comprei com esses 15 mil foi passagem, foi o programa e foi roupa. E o housing que a gente tem que dar o calção de $400. Então, com esses 15 mil eu consegui cobrir tudo. E olha que eu sou bem mãozinha de vaca, então deu certo, consegui. E aí você ganhou 7 mil no final, que é mais ou menos isso. 35 mil com o dólar de hoje. Eu fiz aqui, deu 37.349,80 centavos. Em 3 meses tá bom, né? Em 3 meses tá ótimo. Você vai ganhar um salário de engenheiro praticamente. Eu falo engenheiro porque eu sou engenheira civil, mas você vai ganhar assim, praticamente um salário de engenheiro por mês. Ah, que bom. Então, mesmo não sendo um lugar que, assim, pra galera que tá querendo ganhar fortunas, dá para recuperar o investimento, dá para se com certeza bem, compras, dá para se divertir, dá para fazer. Com certeza, com esse valor, aqui eu falo assim, é um lugar que você vai conseguir vir para fazer um dinheirinho legal, ter uma experiência legal num lugar pequeno, então você vai ter um acolhimento gigantesco, num resort que é legal. Então, com esse dinheiro eu recebi meu investimento de volta, consegui pagar algumas coisas pessoais minhas, comprei bens, então assim, e não tô falando assim, roupa, comprei iPad, comprei celular, comprei relógio, e tudo assim,
ainda sobrou dinheiro. Então, você sabendo manejar, fiz viagens, fui para Washington, vários lugares aqui no entorno. Então, você sabendo manejar o dinheiro, não gastando com bobeira, porque você chega aqui, blusinha, $5, você quer gastar. Mas sabendo manejar o dinheiro, você consegue fazer um dinheiro super legal, assim. Você consegue se virar de boa. Tá, próxima coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que você tem uma experiência legal para contar, é como foi a sua entrevista de visto, que ela foi um pouquinho conturbada, né? Diferente é você quer contar a experiência para as pessoas. Tá, falei. Sim. O meu visto foi assim. A gente ainda estava na época que o consulado estava fechado. Então eu pensei comigo, eu vou marcar a minha entrevista de visto e vou esperar que abra e vou estar torcendo para que abra. Então eu lembro que eu conversei com o Yuri, a Travelmate tinha tipo aqueles planos que eles estavam ajudando a galera a fazer os vistos, enfim. E a gente tinha marcado para novembro. Para novembro, só que assim, o consulado estava fechado. Era aquela época que estava fechado o consulado, estava remarcando entrevistas, estava cancelando entrevistas. Tinha até gente pensando em ir para outros países fazer o visto. Que era uma coisa que eu cheguei a pensar também, mas eu confiei que ia dar certo no Brasil. Enfim, chegou o meu dia da entrevista e foi assim, nossa, gente, eu lembro como se fosse ontem. Eu sei que eu saí da minha cidade, eu morava umas 3 horas de distância do consulado de São Paulo. E eu cheguei em cima da hora, cheguei, assim, não em cima da hora, cheguei uns 40 minutos antes. Só que eu tinha esquecido de imprimir o meu documento da faculdade. Porque era um documento que falava que eu tinha um vínculo com a faculdade, tinha as datas que eu ia terminar a faculdade e tudo. E nessa brincadeira eu fiquei esses 40 minutos na frente do consulado tentando imprimir esse documento. Então tava muito cheio, eu não consegui imprimir o documento assim, tipo, uns 40 minutos, eu sei que eu imprimi em 45 minutos, eu entrei 5 minutos atrasada. Passei por toda a segurança, tudo, aí chegou a minha vez de fazer a entrevista. E aí, na minha vez de fazer a entrevista, ao invés deles me mandarem para a cabinezinha, eles me mandaram para uma cabine secundária. Até hoje eu não sei o que era aquela cabine. Você entra no consulado de São Paulo, eles te mandam pro lado direito, que fica numa entradinha do lado direito. Fiquei naquela fila, eles checaram meu passaporte, checaram meus documentos, pediram o passaporte, DS, e a taxa que a gente paga para fazer o visto. Me liberaram, voltei para a fila, que eram as cabines, e aí eles me chamaram nessa fila para a cabine. O cônsul que me atendeu lá, eu vi que assim, ele não era americano, então ele foi super tranquilo, na verdade, no começo da entrevista, né? Ele foi super legal, o inglês dele estava bem difícil de entender, mas ele tá falando super devagar. Ele tinha um sotaque, eu acho que ele deveria ser assim. A aparência dele parecia que ele era do Japão, alguma coisa assim, porque minha cidade no Brasil é bastante japoneses. Então ele tinha um sotaque bem diferentezinho, mas ele foi super carinhoso, ele foi super gente boa no começo da entrevista. A minha entrevista em inglês em si foi super rapidinha. Tipo assim, a parte do inglês foi uns 4 minutinhos. Só que, quando chegou na hora dele me perguntar da faculdade, que é aquela questão que ele perguntou para mim, quando você terminar a faculdade, você vai se formar esse ano? Aí eu fui explicar para ele que eu me formaria no ano que eu estaria embarcando. Só que ele olhou para mim, tá, mas então você vai terminar o seu ano da faculdade antes de embarcar para os Estados Unidos? Nessa hora eu travei. Aí veio na minha cabeça, fala do TCC. E eu falei, não, eu tenho TCC para entregar tudo. Então, nessa hora ele ficou meio assim, eu não tô entendendo o que você tá falando, me explica melhor. Isso em português. E aí foi quando eu lembrei daquele documento que eu passei 45 minutos do lado de fora tentando imprimir. Aí eu peguei o documento, eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei o documento, tinha a cabine, tem um lugar que você põe embaixo do documento. Eu coloquei e falei, olha, tá aqui o documento, lê ele que você vai entender. E aí ele parou, olhava o documento, olhava para mim, olhava o documento, olhava para mim. Eu falei, putz, não vai dar certo. E aí, só que no final ele entendeu tudo. Eles passaram para mim aquele panfleto explicando todo o que a gente precisa aqui, os nossos direitos, enfim. E aí ele falou assim, tá, você vai voltar pro Brasil, você tem o seu TCC para apresentar, certo? Eu falei, tenho. E aí, como eu já tinha engatado essa, eu acreditei no que eu tava falando, tenho meu TCC e tô voltando pro Brasil em março. Aquilo para mim se tornou uma verdade, assim, em 30 segundos. E aí eu expliquei para ele, olhou, aí ele digita. Gente, eu juro para vocês, foi tanto tempo aquele homem digitando naquele computador que meu coração tava aqui. E aí, enfim, ele virou para mim e falou assim, seu visto foi aprovado. Nossa, o coração desceu rapidinho. Falei, obrigado, saí. Porque assim, como ele tinha falado, tá aprovado, eu falei, não vou ficar dando mole aqui, não vou ficar falando mais nada. Então, no visto, eu fui, assim, a entrevista foi bem conturbada, assim, foi um resumão do que aconteceu comigo, mas é você acreditar no que você tá falando, não tentar falar demais, que você vai se enrolar, igual eu me enrolei. Então, é chegar e ser super direto. Ah, tá nos Estados Unidos? Tô.
Aonde você vai? Tal cidade. Qual é o resort? Tal resort. Quantos dias? Tantos dias. Porque você tenta explicar é onde você vai se perder. Então, bem objetivo. Acho que esse é o quesito para fazer a entrevista com eles lá. E você recomenda esse empregador, no fim das contas? Com toda certeza, com toda certeza. Se eu não tivesse voltado, se eu não tivesse ficado aqui, se eu tivesse voltado para o Brasil, eu provavelmente faria o Work and Travel de novo esse ano, agora em dezembro, e eu viria para cá. Assim, eu não sei como eu explico. É um lugar que me fez me sentir muito acolhida. Apesar de todas as dificuldades, acho que em qualquer empregador, se tem dificuldade, vai ter um dia que você vai estar no frio, você vai olhar e falar, nossa, eu não quero estar aqui, tá muito frio. Mas no final das contas valeu muito a pena, muito. Eu fiz amizades. E assim, a galera que tá trabalhando aqui é uma galera que vai. Quem tá vindo pra cá esse ano é os mesmos que estavam comigo ano passado. Eles são incríveis. Vale muito a pena. Eu indico com todo o coração. Assim, a minha experiência, Cacau de Souza, eu indico com todo o coração. Não tenho o que falar. Tá, então vamos entrar num novo assunto, que é a primeira vez que eu entrevisto alguém que passou por isso, Aham. a mudança de status. Exato. Decidiu fazer isso, e como que é o processo da mudança de status do visto J1 para o visto de turismo? A mudança de status, uma coisa que eu acho importante dizer, é que quando você faz uma mudança de status, isso eu sei que você vai poder falar com verdade, você não está aplicando para o visto de turista. Você Exato. para uma mudança de status. Então, você vai trocar de status do J para o turismo, e aí você vai ter um tempo de ficar aqui nos Estados Unidos como turista, mas quando esse tempo acabar e você voltar para o Brasil, ou sair, enfim, você ainda não tem um visto de turista. Exatamente. Para voltar para os Estados Unidos como turista, teria que tirar o visto de turista, né? Isso, exatamente. Eu tava no meu. Vamos dizer assim, eu tava no meu último mês do intercâmbio. E aí eu descobri que eles têm um college super legal aqui na cidade. Ficava praticamente a 3 minutos da casa que eu morava, do meu house. E aí eu falei, gente, por que não juntar o work and travel com um college, com estudos? E além de que, como eu não viajei no começo, eu queria um tempo maior do que 30 dias de grace period para eu poder viajar, conhecer, porque é um país maravilhoso, tem muitas coisas legais para você ver. E aí eu descobri que eu poderia estar trocando o meu visto de J1 para o meu status de turista. E aí, para você poder fazer isso, você tem que aplicar depois de 90 dias dentro do país. Então, por exemplo, se eu entrei aqui no país dia 9 de dezembro, eu tenho que aplicar depois do dia 9 de março. O prazo mínimo para você estar aqui e mudar a sua opinião, que você quer continuar um pouco mais, é 90 dias. Então, beleza. Eu teria que aplicar para essa troca de status antes de vencer o meu visto. E o visto em si, Grace Period não conta. Então, meu visto em si, aquele que está no meu passaporte, vencia dia 13 de março. E aí eu tive aquele gap do dia 9 de março até o dia 13 de março para entrar com esse pedido de troca de status. E aí foi quando eu conheci a agência que está me ajudando e eu dei essa entrada no visto, na troca de status. E aí eles vão te pedir praticamente para você explicar o que você vai fazer, por que você mudou de ideia, quanto tempo você quer ficar. Então eu fiz toda essa documentação, a gente encaminhou para o governo, para eles poderem olhar toda essa documentação. E como que acontece? Você paga as taxas que você precisa pagar para fazer essa troca de status, e aí você vai ter que esperar. Por exemplo, eu fiz essa aplicação, e aí você tem que esperar por uma resposta. Nesse gap entre não sou mais J1, estou esperando pelo meu turista, você está legalmente nos Estados Unidos, você não tem nenhum problema, você está legalmente aqui, você está só esperando uma resposta do que se é aprovado ou não. Então, mesmo que o J já tenha acabado, você continua legal, porque você está esperando uma resposta. Exatamente. O seu I-94, ele vai estar lá, qual é a sua data de entrada, suas informações. Se, por exemplo, você está em algum lugar e algum agente de imigração quer conversar com você e pede para você explicar, ou então, tá aqui o meu passaporte, e ele olha, nossa, tá inspirado? Ele só vai jogar sua documentação lá, tá no site do governo, que você tá legalmente, tá só esperando por uma resposta. Então, o visto de turista, ele te dá direito a ficar aqui durante 6 meses. Então, eu fiz essa aplicação para 6 meses, que é o prazo que eu tenho para conhecer mais o país. E aí seria justamente quando começa o meu college, que aí eu entraria para um visto F1, que é de estudos. Mas, enfim. E aí eu fiz essa aplicação para 6 meses, para ficar como turista aqui. E durante esse prazo que você está esperando por uma resposta, é muito aleatório, é igual consulado.
você pode receber a sua resposta que você vai ganhar, por exemplo, apliquei em março, tô em junho. Eles podem me dar uma resposta em junho que eu tenho mais 6 meses para ficar aqui como turista, ou eles podem usar aqueles 3 meses que eu já fiquei dentro do que eu pedi para eles. Então, assim, tem gente que pode estar esperando pela resposta durante um ano e vai ganhar mais 6 meses, fica um ano e 6 meses. Ou então, que foi o meu caso. O meu foi aprovado uns 4 ou 5 dias atrás, e aí eu já recebi a notícia, eles me falaram, tá tudo certinho, você pode ficar os 6 meses. Eles usaram os 3 meses a partir do meu visto que acabou, de J1, plus mais 3 meses que seria de turista. Então, finalizou o processo, inclusive eu recebi na caixinha de correio ontem, eles me mandaram um formulário, não um formulário, né? Um documento oficial, papel de timbrado dos Estados Unidos, que tá tudo certinho, seu prazo de status de turista é até tal data, daqui a 3 meses. Então, essa é uma coisa super legal. Se você veio para cá e quer ficar mais do que um mês conhecendo o país, não tá a fim de voltar para o Brasil, pagar passagem para o Brasil, voltar para cá, já tem um plano em mente como você vai fazer alguma coisa, a troca de status. Se você tá tudo certinho, a documentação tá certinha, troca o status, você consegue ficar tranquilo. E aí, qual que foi o meu plano, né? Eu ficar esses tempos, esses 6 meses, que foi o gap que eu tive para aplicar para o college, que eu tive para fazer tudo. Por quê? Para você trocar de novo do status de turista para estudante, você tem que ter o I-20, que é aquele documento que fala, olha, a gente é um college, a gente quer que a Cacau venha estudar aqui, tá tudo certo com ela. Então, esse foi o prazo tanto para me conhecer um pouco mais o país, quanto conseguir essa documentação. E aí depois é o mesmo processo. Eu aplico para estudante, status de estudante, e posso, assim que eles me derem uma aprovação, eu posso começar a estudar. Só que o status não te dá o direito de sair dos Estados Unidos. Mesmo que eu pegue o meu status de estudante F1, meu college é 2 anos. Se eu sair, quero ir no Canadá, conhecer Toronto, que aqui do ladinho tem trem para lá. Você saiu, você tem que tirar um outro visto. Então, se tiver em mente que vou trocar o meu status para estudar, vou ficar 2 anos nos Estados Unidos, é 2 anos aqui dentro. Se você sair, você não volta. Tem a opção de, você pode ir para o Brasil, por exemplo, estou indo para o Brasil ver minha família durante esses 2 anos. Com essa alteração de status, você não volta para cá mais. Você pode ir no consulado e perguntar para eles, olha, eu tinha um status de estudante, eu posso tentar usar esse status e mudar ele para um visto? Eles podem te falar sim, ou eles podem falar, não, você tem que começar desde o começo e pegar um visto novo. Então, tem que ter isso em mente. É que status é diferente de visto. Exato. Se a pessoa tem um visto de estudante, ela pode sair e entrar do país. Isso, exatamente. Se você tem um status, você não pode. Então, por exemplo, eu já tenho em mente que eu vou mudar meu status de turismo para estudante, é 2 anos que eu não posso sair do país. Então, são 2 anos que eu tenho que ficar aqui dentro. Mas assim, eu acho que é uma questão muito pessoal de você falar, vou pegar um status ou um visto. Porque para mim, ficar 2 anos aqui tranquilo, é um país gigantesco. Você consegue turistar todos os estados durante esse tempo. Mas tem gente que tem um apego muito grande à família e não consegue ficar 2 anos longe da mãe, não consegue ficar 2 anos longe do pai. Então, assim, é uma coisa bem pessoal quando você decide fazer alguma coisa assim, sabe? Com certeza. Com certeza que quem quiser ir para a USP depois de ouvir o seu relato vai querer ir para lá mesmo. E eu tô por aqui, quem precisar de qualquer coisa pode me mandar pergunta. Quando vocês chegarem aqui, Cacau, onde eu consigo second job? Me pergunta, eu tô por aqui. Cacau, tem como me dar uma ride ali no Walmart? Me chama, tô aqui. Que nem eu tô morando numa cidade que é muito pequena, não tem um brasileiro, gente. Vocês não têm noção. É um choque cultural bem gigantesco. Então eu tô super ansiosa. Quem estiver vindo pra cá, tô de coração aberto, vocês vão ter uma amiga aqui. Então, eu acho que é um plus a mais. Com certeza. Muito obrigada, Cacau, por ter contado essa história. O prazer é todo meu, de coração, de verdade. É muito bom estar aqui poder compartilhar a minha experiência com a galera que está começando essa jornada agora. E para você que está assistindo esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Beijo!